uma oportunidade única, né, estar aqui nessa atividade pioneira no estado do Ceará. Fico muito honrado com essa oportunidade. Como foi falado, meu nome é Weber e eu sou biólogo e me formei na Universidade Federal do Ceará, né? E dentro do curso de biologia existem diversas modalidades, né? E uma delas seria a zoologia, que é o estudo dos animais. E dentro da zoologia nós temos a ornitologia, que é o estudo das aves, né? Quando eu estava iniciando a minha opção dentro do curso, em que linha eu ia estudar, eu decidi estudar as aves, né? E naquela época parecia uma opção pouco comum, e era de fato, poucas pessoas estudavam aves no estado, mas a minha motivação para fazer aquilo é porque simplesmente eu gostava de estudar as aves, né? Então eu pensei, eu vou sistematizar para poder conseguir avançar com esse estudo, mesmo dentro das limitações que eu tinha encontrado. E entre essas limitações, uma era a literatura na época, né? Não se tinha tanto acesso à internet, na verdade eu não tinha acesso à internet naquele tempo. Isso foi no ano, quando eu decidi estudar aves, foi no ano de 1995. E uma parte do estudo era na biblioteca, era conseguir material para estudar, e a outra era no campo, né? Então eu tinha que viajar, e meu objetivo era conhecer as aves do Ceará, né? Então, dentro desse estudo, eu comecei, morando em Fortaleza, a alcançar as regiões do estado que eram mais próximas de mim, né? E naturalmente fui avançando cada vez mais longe, procurando novas áreas, conhecendo as aves que no estado do Ceará a vegetação predominantemente no semiárido brasileiro, uma região que no nosso imaginário, né, a gente vê o estado do Ceará é um estado predominantemente seco, né? Então, conhecendo um pouco dessas aves, e o ponto mais distante de onde eu morava, aqui em Fortaleza, era o sul do estado do Ceará, na divisa com Pernambuco, a Chapada do Araripe, né? Então, eu consegui ter a oportunidade de participar de uma excursão que aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco, uma turma de Pernambuco saiu de Recife e foi até a Chapada do Araripe, e nessa equipe, né, iam ser realizados estudos com aves. Então, era uma oportunidade muito importante para mim ter a condição de acompanhar essa viagem e estudar as aves e conhecer a Chapada do Araripe, né? Então, a imagem que eu tive foi justamente essa, dessa visão que é totalmente inesperada para quem não conhece lá a Chapada, né? Mas se imaginar que no coração do semiárido brasileiro a gente tem uma área com tanto verde, né? Então o impacto daquela visão, né? Nossa, que visão fantástica! Eu me emocionei de ver aquilo pela primeira vez, né? Eu lembro que eu fui no ônibus e o dia foi amanhecendo e eu fui vendo aquela visão daquele muro, né? Nossa, aqui é o fim do Ceará, né? E na minha mente, né, fiquei pensando, o que é que tem escondido nesse lugar? O que é que pode ter ali, né? E muito ansioso para poder estudar lá na região. E a pesquisa o estudo que ia ser feito, ele ia durar 5 dias. Era uma aula de campo de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Galileu Coelho, né, que ele era discípulo de um dos grandes ornitólogos que fez um trabalho memorável aqui no Brasil, né? E era uma oportunidade de estar com ele 5 dias nessa região. E o professor Galileu, essa viagem aconteceu entre os dias 10 e 15 de dezembro de 96, né? E nos primeiros dias dessa excursão, nós estudamos as aves numa área que era bem estudada já, no Planalto da Chapada do Araripe, e foi muito interessante. Até que no último dia ele falou, Weber, eu gravei uma ave aqui na nascente da Chapada do Araripe, né? A Chapada do Araripe, ela tem, a parte de cima dela é seca, né? Seca assim, tem a vegetação verde, mas não tem água, você não encontra corpos d'água. A chuva que precipita em cima da chapada, ela rapidamente infiltra e é escoada como um funil para a região do Vale do Cariri, que é considerado o celeiro do Ceará, uma região muito, muito, muito verde, muito profícua, né? E o interessante disso tudo é que justamente essa área mais rica nunca tinha sido estudada adequadamente, né? E ele falou, olha, eu gravei no ano passado uma ave
e eu não sei que ave é essa. Você topa ir comigo lá para a gente tentar encontrar? Claro, vamos lá, vai ser uma grande oportunidade. E no último dia, na última hora da viagem, né, é claro que quem estuda aves espera um dia encontrar algo muito legal, algo muito interessante, uma novidade, mas até a hora que você se depara de fato com aquilo, né? E naquele momento a gente escutou a voz da ave. Fomos até a nascente, no município de Barbalha, escutamos a voz da ave. Olha, é essa ave aí que eu tinha gravado, ele falou. E ele pegou a gravação da ave e começou a passar a voz. Isso é um mecanismo que atrai a ave para o local, né? E atraiu o pássaro, ele foi chegando, até a hora que ele pousou numa árvore na nossa frente, né? Então, a visão que a gente teve, ninguém tinha tido antes, nenhum cientista pelo menos, de ver um animal com esse aspecto, né? Para quem não sabe nada da área da ornitologia, já é uma visão impactante. Para quem é muito mais. Na hora, né, a única coisa que a gente podia fazer é... Meu Deus do céu, o que é isso, né? E ainda estou arrepiado, ó, desde aquele tempo, né? E ver aquele fantasma branco na frente da gente, né? Um bicho lindo, escondido, ninguém nunca tinha visto. Só para você ter uma ideia, as aves, estima-se que 98, 99% delas já tenham sido descobertas, né? E no coração do semiárido daquele animal, então, foi um parafuso, né? Gente, meu Deus do céu, e agora, né? E eu entrei no ônibus e fui embora para Fortaleza. E daquele momento até hoje, ainda estou, como eu mostrei para vocês, ainda estou arrepiado. E isso modificou minha vida, tá entendendo? Mas o mais interessante é que essa modificação, ela está sendo para ajudar também ele. Então é como se fosse assim, ele se escondeu, talvez esperando, né, quem vai ser o doido que vai cair nessa cilada, né, de tentar salvar esse animal da extinção, né? Não sei se a gente vai conseguir isso, mas tudo o que aconteceu depois foi em relação a esse fato. Como foi falado, esse pássaro é o único pássaro exclusivo do território cearense. Então é nossa obrigação do estado do Ceará, é nossa obrigação como brasileiro também defender esse animal e o que ele significa, né? O mais interessante do significado dele, essa ave, ela é a fêmea do soldadinho do Araripe, não tem nada a ver com o macho. O pássaro é o soldadinho do Araripe, o nome foi escolhido. Existem outros nomes locais, como lavadeira da mata, que é um nome que associa o pássaro à água. Língua de tamanduá, que é a onomatopeia de como esse pássaro canta, né? E essa ave que está no ninho, a fêmea, ela faz esse ninho sobre a água. Então, se a gente for pensar uma analogia para descrever a região do Cariri, a Chapada do Araripe seria como um oásis no deserto. No coração do semiárido, uma área que tem mata e água. No nosso imaginário de um oásis, você teria o deserto, a palmeira e aquela lagoa, né? E justamente naquilo que torna a região do Cariri ter o diferencial da sua vizinhança. Quer dizer, a gente descobriu aos poucos que essa ave era a ave mais ameaçada de extinção global no estado do Ceará, né? E era também, se a gente encontrasse os meios para conseguir salvar aquela ave, ou seja, proteger as matas e as águas, a gente também ia conseguir encontrar os meios para garantir a qualidade de vida das pessoas que viviam próximo dela. Então era muito interessante essa relação do ponto de vista lógico. É lógico, se você conserva o ambiente, você traz qualidade de vida das pessoas. Isso caracterizava a ave como uma boa, se chama espécie espécie indicadora, né? Na verdade uma espécie símbolo, né, de um processo de conservação. Mas além dessa parte lógica, ela tem um poder, que foi o poder que me pegou, que pega as outras pessoas. Então, a meninada, os adultos, quem vê esse pássaro se encanta, né? Esse menino é o Edmundo. A gente teve a oportunidade de conhecer ele no município de Missão Velha. Para vocês terem uma ideia, essa ave ocorre em 3 municípios. O município de Crato, Barbalha e Missão Velha, numa área florestal de 31 km², e ela só se reproduz em 9 km². É uma das aves com menor distribuição global no Brasil, né, e ameaçada. E o Edmundo se encantou, né? Ele mora ao lado de uma nascente que tinha essa ave, tem esse pássaro, e não conhecia, né? E esse poder de encantar, que me encantou, que encantou Edmundo, ele se alastrou, né? Ele fez com que a ave fosse criando uma nova entidade. Além de uma espécie, a gente foi criando um símbolo, ou ele foi se criando sozinho, não sei definir exatamente quando começou. Mas esse símbolo hoje
ele é adotado em toda a região do Cariri e até fora do Brasil, né? E esse símbolo mostra que nós estamos todos no mesmo barco, né? A gente precisa cuidar da natureza para que a gente colha também um benefício, né? E os animais, a gente tem que conviver com eles, a gente não tem direito de acabar com as espécies, né? Esse poder de encantamento, ele foi tão longe que atingiu o Sir David Attenborough, né? Que é um dos grandes, o maior divulgador de conservação da natureza, de natureza, na BBC de Londres. E aconteceu um evento na Inglaterra, e para surpresa, inclusive, dos organizadores desse evento, ele adotou o soldadinho do Araripe e se tornou uma espécie de padrinho, né? E ele levantando ali na foto, vocês veem ele levantando a foto com a imagem do pássaro, né? O resultado desse apadrinhamento foi que ele permitiu que eu deixasse de viajar 600 quilômetros todos os meses e fosse de Malicuia morar na região do Cariri. Então, quando eu fui com a minha esposa morar na região, a gente conseguiu ter mais efetividade no trabalho, né, e sistematizar o nosso objetivo, que era muito simples: evitar a extinção do pássaro. Na teoria é muito claro, mas na prática dá um trabalho, porque a gente não ia fazer isso só. A ideia é que o processo, para que ele fosse legítimo, que ele envolvesse toda a sociedade. Então, perceber os talentos que existiam na região, as pessoas que já faziam um belo trabalho, vamos se juntar com essas pessoas e tentar fazer um pouco do que esse pássaro fez com a gente. Vamos mostrar e deixar que ele faça o resto, falar um pouco dele, ele vai encantar as pessoas sozinho. E isso tem dado certo, de certa forma, eu considero que está avançando nesse sentido. E um dos resultados desse esforço é que nós conseguimos fazer um documento junto com a sociedade, que é o Plano de Conservação, ou Plano de Ação Nacional para a Conservação do Soldadinho do Araripe. Ele nada mais é do que um acordo com a sociedade, né, onde a sociedade assumiu o compromisso. Olha, eu faço isso, você faz aquilo, cada um dividiu uma tarefa. É um roteiro, a gente sabe que uma parte dele não vai se concretizar, mas pelo menos foi sonhada. E outra parte foi concretizada. Na primeira edição, foi publicada em 2006, e nós conseguimos, depois de 5 anos, fazer o novo plano. Ou seja, isso fez com que ele fosse uma das únicas espécies do Brasil, se não a única, que tivesse um plano revisado em 5 anos, que é a recomendação de conservação, é que essas espécies ameaçadas, extremamente ameaçadas, que chama criticamente em perigo de extinção, pudessem ter esse tipo de mecanismo oficial para dizer: olha, nós não vamos aceitar a extinção, né? E tudo que ela representa, que é a conservação da qualidade de vida das pessoas. Antes da chegada na região, com essas idas rápidas, uma vez por mês, é um pouco limitado para a gente trabalhar nessa condição, existia uma sensação, às vezes, recompensadora e outras um pouco opressivas, né? Eu particularmente combati um incêndio durante as pesquisas do Soldadinho do Araripe, do estudo da biologia do animal. Nessa foto sou eu, em desespero, tentando apagar o incêndio, no começo do trabalho, e às vezes nós passamos por situações bem difíceis, né? Mas, com o envolvimento da sociedade, algo aconteceu. Os incêndios, que são um perigo grave para a conservação do pássaro, ainda continuam, mas já não é tão difícil trabalhar. O envolvimento da sociedade fez com que muita gente participasse, né? E isso está avançando cada vez mais. A gente vê o Soldadinho do Araripe como símbolo presente no cancioneiro popular, nas músicas, no cordel, nas diversas expressões das artes, em grandes festivais de cultura da região. Ele está sempre lá a imagem do pássaro como símbolo, e isso pode ajudar que a ave real, o pássaro de verdade no mato, consiga sobreviver e lá continue vertendo as águas que fazem daquela região um oásis, né? Então, assim, quais são os próximos passos desse desafio? Seria justamente a ajuda internacional. Ela tem sido muito importante para a gente conseguir salvar essa espécie. Ou seja, tem muita gente lá fora de olho nesse animal para que ele consiga sobreviver. Mas será que a gente, no estado do Ceará, é capaz de assumir essa responsabilidade também? Nós podemos ser responsáveis. Não, eles podem deixar que dessa espécie a gente cuida, tá entendendo? Porque tem muitas outras espécies na fila que precisam de ajuda para simplesmente continuar existindo, né? Então, às vezes, eu me vejo na situação de um porta-voz de um animal que não fala, né? Mas, na verdade, ele fala. A diferença é que a gente não ouve.
E o recado que ele tem mostrado é justamente esse, né? Então, assim, essa basicamente é a mensagem ligada à conservação desse pássaro, e é uma oportunidade de agradecer a todos que têm ajudado. Muita gente ajudou nesse processo de conservação dessa ave, inclusive na entidade que eu trabalho, que é uma entidade que tem por objetivo evitar a extinção das espécies ameaçadas de extinção, que basicamente mais relacionadas ao estado do Ceará. Mas é lógico que as espécies não estão restritas às nossas divisas, né? Mas basicamente outras espécies também estão precisando de apoio. E esse pássaro ele pode ser um porta-voz, né, de todos esses animais ameaçados e que estão gritando para continuar continuar vivendo com a gente, né? E assim, eu nunca esperava, aliás, na verdade, encontrar algo na Chapada do Araripe, mas nunca esperei que ia ser uma situação tão fantástica, que até hoje eu me surpreendo com essa história. Até hoje eu fico arrepiado falando essa história para vocês, né? E um dia, quem tiver a oportunidade de ver esse pássaro de verdade, né, nós ainda somos contemporâneos dele, e isso deve ser aproveitado. E mais do que isso, nós devemos fazer com que a gente tenha meios para continuar sendo contemporâneo dele. O nosso desenvolvimento não tem que pagar esse preço de levar uma espécie à extinção. A única espécie exclusiva do estado do Ceará, e que a gente quase não sabia que existia e já ia ser extinta, né? E um animal que tem um poder, que tem toda essa história, imagina os outros que estão debaixo das asas dele, que estão naquele ambiente que nem nome tem, tá entendendo? Então, assim, eu queria agradecer novamente a oportunidade de participar desse evento pioneiro, convidar, né, a sociedade a assumir esse compromisso de evitar a extinção. Então, existem casos bem claros de espécies que são ameaçadas, cada um pode fazer um pouco, né? E é o que foi mostrado bem nesse evento. Cada um pode fazer a diferença, seja para uma pessoa, seja para a sociedade, seja para uma espécie, seja para o planeta. Então é isso, eu gostaria de agradecer.